E às vezes dá medo. Doutor, que prazer em receber o senhor. Prazer, tudo bem, Elton? Tudo ótimo. Faz tempo que a gente não se vê, não? 4 meses quase. Exatamente. Por que a gente sempre se assusta com o reajuste do plano de saúde? Todo ano muito acima da inflação. Eita, né? Esse ano, por exemplo, 3 vezes o que a inflação oficial está colocando. A gente está falando de 3% de inflação e agora 10% de reajuste à ANS. É injustificável. Pois é, então, dentro normal não, é correto? Isso está de acordo com a lei? Isso é absolutamente injustificável. O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que elevar o preço sem justa causa é uma ilegalidade. E é o que está acontecendo agora, porque não há justo motivo para que um reajuste tão alto como esse seja aplicado. Então, o consumidor tem todo o direito de reclamar. O IDEC, por exemplo, entrou com ação judicial. Muita gente ficou sabendo dessa ação. Isso. O IDEC tentou fixar esse reajuste em 5,78%, ok? Para todo mundo. Para todo mundo. É o que o IDEC tentou fazer. Não conseguiu. A liminar do IDEC foi concedida na primeira instância, caiu na segunda, então está valendo aquilo que a ANS pediu, que foi 10% de reajuste. Mas então o que a gente pode fazer além de reclamar e xingar? Eu acho que a gente tem que reclamar muito, inclusive para a ANS, ok? Não vai adiantar reclamar para a ANS, mas eles têm que entender a insatisfação popular que existe com relação a isso. E claro, a gente vai conseguir tratar aqui no programa que é possível rever esse tipo de reajuste na justiça, ok? Como que eu posso reclamar na ANS? Olha, a ANS tem os canais próprios, tanto por telefone, como pode entrar no site ans.gov.br e fazer a reclamação lá. Eles precisam entender que o consumidor não está satisfeito e veja, a subida disso tão acima da inflação está fazendo com que esses preços descolem muito. E aí a classe média está ficando muito onerada por isso, porque infelizmente as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres desse país já dependem do SUS. Aí a parte das pessoas que estão conseguindo pagar um plano de saúde está cada vez mais caro, não estão conseguindo manter os seus planos. Tá bom. Bom, então vamos saber que existe uma luz no fim do túnel, que é possível reverter, já é um bom começo para a nossa conversa. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Então vamos lá. João, qual é o limite de reajuste dos planos de saúde? Meu plano de saúde tem subido quase 20% todo ano por não ser individual. O que eu posso fazer contra isso? Vamos lá, João. Então a primeira questão aqui o plano de saúde do João provavelmente é um plano coletivo. A gente não sabe aqui se é um plano coletivo por adesão, desses feitos por essas entidades de classe, ou é um plano empresarial. De toda forma, a gente diz o seguinte, Regina, o termômetro do reajuste correto, infelizmente, embora muito alto, é a Agência Nacional de Saúde. A ANS. É a ANS. Então ela fixou, infelizmente, 10% de reajuste. A fixação desse reajuste em 10%, a Justiça tem entendido como um limite para se reajustar todo e qualquer plano de saúde. Acima disso, o plano de saúde tem que provar na Justiça a necessidade de fazer uma elevação tão alta assim, ou seja, é o dobro. Cabe ao plano de saúde, então, abrir as contas e comprovar. E convenhamos, eles não conseguem, porque, claro, isso é um jogo de compadrio. Os planos de saúde estão ali fazendo um lobby para que eles não vendam mais planos individuais, por exemplo. Por que eles não querem mais vender o plano individual? Por quê, doutor? Porque está limitado à ANS. A ANS está colocando esse ano 10 e eles estão colocando 20. Então, eles ficam incentivando outras modalidades de contratação. Então, assim, se o consumidor encontrar nas raras empresas que vendem plano individual, é sempre melhor. Mas a gente não acha. A gente quase não acha mais. As grandes empresas do mercado já pararam de vender plano individual. E esse é o grande motivo. Eles pensam o seguinte, olha, eu não vou vender um plano que tem um reajuste menor. Eu vou incentivar a comercialização de outros tipos de planos de saúde que eu possa reajustar 20%. Então, às vezes, olha como é perverso o sistema. Às vezes, as próprias operadoras incentivam ligar para o consumidor e falar, troca de plano de saúde, sai do seu plano individual e vem para um plano coletivo. Então, quem tem o individual, não faça isso. Não, tem que manter o plano individual porque é o mais seguro, ok? Por que é o mais seguro? Porque não vai precisar entrar na justiça para reclamar de nada. O limite do reajuste está definido pela ANS e é isso que vai ser. Tá. Então, se o meu plano é o plano coletivo, aumentar 20% está dentro da lei. Está dentro vamos falar assim, está dentro do que o mercado está fazendo. Agora, as pessoas estão indo para a justiça reclamando disso e dizendo o seguinte, olha, eu quero aqui a inversão do ônus da prova. Eu quero que o plano de saúde prove que ele precisa reajustar tanto assim o meu plano. E a cada 10 ações judiciais, 9 estão ganhando nesse sistema. Mas então, como... Posso chamar de você, Claro, né? por favor. Como você observou, é muito difícil achar
um plano individual. Um plano individual. Sempre. Sim. E quem tem, então segura. Quem tem que segurar um plano individual, porque Perfeito. é o mais seguro do mercado. É quem vai reajustar de acordo com a ANS. 10%. 10% esse ano. O ano passado foi 13%, né? E já é muito acima da inflação, mas esse é um limite. Todo ano 20% tem subido. Tá certo. Mais uma pergunta do Fernando. Fiz um plano de saúde pela empresa que possuo e neste contrato está apenas minha família. Não tenho direito a ter o mesmo reajuste do plano familiar da ANS? O Fernando fez uma pergunta excelente. Por que o Fernando faz uma pergunta excelente? Porque, veja, o que acontece com o Fernando, Regina, é aquela situação em que ele é dono de uma pequena empresa e ele, na verdade, isso é um plano familiar. É tipicamente um plano familiar. Sim. E a Justiça tem dito, isso aqui é um plano familiar travestido de uma contratação empresarial. Mas não muda. O que de fato, o que se impõe, vamos dizer assim. Perfeito. Então, aqui é um típico plano familiar. A Justiça, nesses casos, tem mandado rever o reajuste, aplicando o reajuste da ANS. Então, veja, não vai ser automático a ele. Ele, infelizmente, vai ter que, eventualmente, aí, contratar um advogado, entrar com uma ação judicial, para ele colocar na justiça, então, a reversão desses reajustes. E aí duas coisas são possíveis, Fernando. A primeira coisa é reduzir o plano de saúde, a mensalidade. Isso é plenamente possível. A segunda coisa, recuperar valores que foram pagos a mais nos últimos 3 anos. É possível recuperar. É plenamente possível. Então, assim, o que diz a Justiça? Vamos supor que o Fernando tem esse plano de saúde há 10 anos. Tá. Ele pode rever os reajustes do plano de saúde aplicados dos 10 anos. Não tem nenhum problema. Então, ele pode pedir que nos últimos 10 anos seja revisto esse reajuste. Mas ele não vai poder, mesmo que ele consiga, ele só vai recuperar valores dos últimos 3 anos. Perfeito. Revejo tudo, mas recupero 3 anos. Sim. Ótimo. Tá? Então, é possível, Fernando. Mais uma pergunta da Paola. Se meu plano de saúde subir muito, posso pedir o rebaixamento do meu contrato para um plano com categoria mais baixa? Isso impede de eu rever os reajustes do meu plano na justiça? Não, a Paula tem toda a razão de estar fazendo essa pergunta, porque, veja, isso chama downgrade, como a gente chama. Então, assim, eu quero fazer um rebaixamento da categoria do meu plano de saúde, né? Até como ela coloca aqui, é um rebaixamento de fato. Eu estou hoje numa categoria especial e eu quero uma categoria básica. Eu estou no executivo e quero ir para especial. Né? Eu não tenho mais condição de ficar pagando o valor desse plano de saúde. Posso fazer isso? Posso. Tenho todo o direito de pedir o rebaixamento da minha categoria. Vai perder o que nessa história? Basicamente, rede credenciada. Tá. O que muda de um plano de saúde para o outro? Vamos entender isso? Boa. É importante a população entender. Muda a rede credenciada, basicamente. E, claro, eventualmente, quem tem direito de reembolso vai mudar o valor de reembolso de cada contrato. Mas o rol de cobertura dos planos de saúde, todos eles nivelaram por baixo. Eles só dizem que cobrem as mesmas coisas. Então, quer dizer, não vai mudar que, eu quero fazer um downgrade do meu plano de saúde? Nenhum problema. Pode fazer um downgrade e nada impede que, mesmo fazendo esse downgrade, esse rebaixamento, você vá à justiça e questione o reajuste que foi aplicado. Não tem problema nenhum. E depois, se eu quiser, eu posso voltar para a categoria superior, se assim eu achar que é interessante. Sim. Vamos supor que você reduza, sua situação financeira melhore, ou você consiga uma redução maior do seu plano de saúde e agora caiba no seu orçamento voltar. Tudo bem. Pode fazer, não tem nenhum problema. Maravilha. Isso é modular. A cada ano eu posso descer ou subir, nenhum problema. Então é a cada ano? Uma vez por ano. Tá ótimo. Eu desço e subo à vontade uma vez por ano, na data de aniversário do contrato. Perfeito. Okay? A gente continua. Vamos continuar falando de plano de saúde com o Dr. Elton. Mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos ver de quem vem? Da Cássia. O que muda de um plano de saúde para o outro? O que devo prestar atenção na hora de contratar um plano de saúde? Excelente, maravilha. Excelente. Vamos lá, Cássia. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é qual é a minha rede credenciada, ok? Quais hospitais? Porque não adianta eu ter um plano de saúde com um hospital muito longe de casa, por exemplo, que eu não vou conseguir acessar. Perfeito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu poderia dizer várias, mas a segunda coisa muito importante é entender quais são as faixas etárias e os reajustes que essa pessoa vai sofrer no contrato. Por quê? Ótimo. Porque os consumidores estão sendo expulsos do contrato ou ao completarem 54 ou ao completarem 59 anos. Porque o plano de saúde, obviamente, ele quer pessoas jovens no plano. Ele não quer pessoas... Para não usar. Sim, para não usar.
Então ele não quer aquilo que vai dar gasto a ele, o que é claramente ilegal. Mas o que eles estão fazendo nos contratos? Ilegal. Ilegal, absolutamente ilegal. E a Justiça tem batido muito nessas questões e inclusive mandado rever os percentuais de reajuste aplicados nas faixas etárias, ok? Mas acho que entender a faixa etária é essencial, porque muitas vezes eu percebo o seguinte, a pessoa contrata um plano de saúde e logo em seguida ela faz aniversário e ela não sabia que ela ia sofrer, ela não percebeu que ela ia sofrer 25%, 30%, 40%, às vezes 90%. 131% de reajuste em alguns planos, aos 59 anos, por exemplo, ok? Então não vai adiantar nada, quer dizer, ela entra com uma expectativa de longo prazo nesse plano de saúde, mas ao mesmo tempo ela vai ser expulsa em seguida. Entender a faixa etária é essencial. Então eu preciso ver a rede credenciada, se tem hospitais perto. Sim, se tem hospitais, guardar essa rede credenciada, Regina, sabe por quê? À mão. Ter isso, né? Imprime ali, porque se amanhã o plano de saúde descredenciar aqueles hospitais, a lei te garante o direito de fazer com que eles retornem para a sua rede se o plano de saúde não tiver substituído aquele hospital por um igual na mesma região. Então essa é uma dica. A outra, prestar atenção nos reajustes. Nos reajustes. Porque o reajuste varia de plano para plano. Exatamente. Por que essa idade 54? 59 eu entendo, mas por que 54 e 59? A cada 5 anos eles têm. Então vem até os 18, a primeira faixa etária é os 18 anos. E depois vai, a cada 5 anos, sofrendo um reajuste por faixa etária. É que o reajuste grande vem aos 54 e depois aos 59 é para tirar a pessoa mesmo desse plano de saúde. Geralmente é cruel, assim que eu acho cruel. É cruel. As pessoas entram no plano de saúde cruel. com a expectativa de longo prazo. Isso não deveria acontecer. Mas isso acontece com as bênçãos da Agência Nacional de Saúde, diga-se de passagem. O que a gente tem que entender não é porque a Agência Nacional de Saúde disse que é legítimo, que isso é legítimo mesmo, ok? E que tem que continuar assim. Sim, a lei é superior à Agência Nacional de Saúde. Confrontou a lei, eu posso recorrer ao judiciário se o caso. Perfeito. Mais uma pergunta. Da Ruth, era o nome da minha mãe. Meu filho foi diagnosticado com autismo e as terapias mais recentes e modernas, como a terapia pelo método ABA, não são cobertas pelo plano de saúde. Posso exigir que eles paguem? A terapia é muito importante ao meu filho. Olha, essa pergunta é essencial para a gente aqui, para a gente entender o seguinte. Eu sei que tem muita mãe sofrendo com essa questão. Primeiro, o autismo não é uma doença, ele não pode ser classificado como uma doença tecnicamente. Okay? Ele é um transtorno, a gente chama que é um transtorno de espectro autista, e hoje existem várias terapias que são assim brilhantes, elas são fantásticas, elas ajudam muito essas crianças. O que tem ocorrido? Essa novidade nas terapias tem permitido que essas crianças avancem muito em pouco tempo. Okay? Então, esse método de tratamento, por exemplo, é um dos métodos possíveis que tem se recorrido. O que acontece, Regina? Esse método de tratamento não está no rol da ANS. Como não está no rol, os planos de saúde falam assim, eu não vou cobrir porque não está no rol. Isso é ilegal. Duas coisas, eu nem posso deixar de cobrir um tratamento porque não está no rol e nem posso dizer o seguinte, eu vou cobrir, mas eu vou limitar isso aqui a 20 sessões. E o menino precisa de 30. Exatamente. Isso não pode acontecer, até porque a gente sabe que isso se esgota muito rapidamente. Exato. Esse tipo de terapia, às vezes é feito 2, 3 vezes por semana para acompanhar o ritmo da criança, que muitas vezes está ali fazendo uma evolução, né? Então, assim, é absolutamente legal deixar de custear. Qualquer mãe, eu sei que as mães sofrem muito, porque muitas vezes o tratamento é feito assim, tem uma clínica na Moca e outra em Interlagos. E aí você tem que levar a criança de manhã para Moca e à tarde para Interlagos. Outro lado né? da cidade. Outro lado da cidade. Isso é absolutamente ilegal. 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 As clínicas têm que ser integradas, o método de tratamento exige isso, a conversa entre os profissionais e o plano de saúde está obrigado a pagar integralmente. Mas o que a Ruth pode fazer? Se eles não fizerem o custeio, a Ruth infelizmente vai ter que mover uma ação judicial, ok? Essa ação judicial, a gente fala que ela é feita com um pedido de liminar. A liminar, eu brinco dizendo assim que a liminar é um analgésico. A gente está com uma dor, toma um analgésico. Não resolve muitas vezes o nosso problema de saúde, mas tira a nossa dor. Liminar é essa analogia que a gente faz. Por quê? Entro com ação judicial, pego uma liminar muitas vezes. O juiz me concede aquele direito. Posso usufruir daquilo desde logo. O processo continua tramitando para que, ao final, aquele meu direito possa ser, então, confirmado e essa decisão que é provisória, liminar, seja definitiva. E enquanto não vem a decisão final, a Ruth vai tocando a vida dela e do filho dela. Pode usar, normal. Então ela precisa constituir um advogado? Sim, vai precisar constituir um advogado. Não tendo dinheiro, suponha, se é um plano empresarial, a empresa está ali, é uma empresa pequena, não tem dinheiro, às vezes, para pagar advogado, Defensoria Pública e a própria OAB, muitas vezes, vai fazer, pode ir na sede da OAB
OAB pedindo, eles fazem a nomeação de advogados dativos, de graça, para quem não tem dinheiro, ok? Muitas vezes o critério é até 2 salários mínimos, tá? Tendo até uma renda compatível com esta faixa, vai conseguir certamente que a OAB ou a Defensoria Pública abrace essa causa e defenda seu direito. E tem toda a chance de conseguir, isso é muito comum. Perfeito. Próxima pergunta. Amir, fui demitido da empresa em que trabalhava e fiquei 2 anos com o plano de saúde para mim e minha esposa. Acontece que ela está em meio a um tratamento médico de câncer e não pode interromper. Tem como fazer alguma coisa? Tem sim, Amir. Isso tem acontecido muito. O que as pessoas têm que entender, Regina, o Amir está sofrendo com essa situação, porque o que deve estar acontecendo então? Ele saiu da empresa, ficou 2 anos, que é o período máximo, quando você não está aposentado, para que você continue com aquele plano, mas a justiça tem dito o seguinte, se tem alguém em tratamento médico, continua. É desumano, é absolutamente ilegal, é abusivo, vamos colocar assim, né? Fazer com que aquela pessoa não se trate mais. Então, assim, isso não pode acontecer. Nesses casos, o que tem a justiça feito? Ela tem prorrogado o plano de saúde, no caso aqui da esposa do Amir, não dele, se ele estiver bem, ele não vai ter a prorrogação do contrato dele, mas ele vai ter a prorrogação, eventualmente, da esposa que está doente até o final do tratamento dela. Ah, mas e se esse tratamento for de longo prazo? Nenhum problema. A justiça tem reiterado que ela tem direito ao tratamento até o final dele. Claro, isso não é gratuito. Ela continua pagando a contraprestação, a mensalidade que ela vinha pagando. Mas não fica sem o plano. Não fica sem o plano. Então, quer dizer, não muda nada. Ela continua pagando. A gente não está aqui dizendo assim, vai ser de graça. Não é isso. Perfeito. Tá? Vai Bem continuar observado. pagando, mas ela tem direito, num tratamento médico, de continuar. Ótimo. Mais uma pergunta que é do Felipe. Preciso fazer uma cirurgia, mas meu plano de saúde diz que a forma como o meu médico quer fazer não está no rol da ANS, por ser uma técnica mais moderna. Eu teria que fazer a cirurgia pelo método tradicional, que é mais arriscado? Como obter esse direito? Adianta reclamar na ANS? A pergunta do Felipe é ótima porque, assim, se não está no rol da ANS, não vai adiantar reclamar na ANS. Mas vamos relembrar, né? A ANS, ela tem um rol de coberturas, mas a lei é superior a ela. Tá. Para a gente falar o seguinte, na sabedoria popular, Regina, as pessoas falam assim pra gente, tal coisa é inconstitucional, e elas muitas vezes nem estudaram direito, é verdade. Não é mesmo? Mas há uma sabedoria popular, né? E a gente não pode desprezar. Quer dizer, o povo é sábio, ele entende muitas vezes, sobretudo os mais velhos, que passaram pela Constituinte, Sim. que redemocratizaram esse país, eles sabem o momento que foi aquilo. Então, por que eles dizem isso é inconstitucional? Porque eles intuem desde logo que a Constituição é a lei maior. É a lei maior. Nada pode contrariar ela. Então vamos colocar o seguinte, é a Constituição que está lá em cima, depois vem essa lei que garante o direito do Felipe, por exemplo, que é a lei dos planos de saúde. Então, assim, a ANS está lá embaixo nessa pirâmide. O que a ANS diz, no final de contas, ela não pode contrariar nem a lei, nem a Constituição. Ok? Toda lei se dobra à Constituição. O rol da ANS se dobra à lei. Então, o Felipe tem todo o direito, é desumano, vamos falar assim. Pois né? Se tem 2 opções, pegar a menos menos moderna. E uma mais moderna, moderna, imagina, né? A gente pode pensar, por exemplo, em cirurgias cranianas, por exemplo, que antes se fazia pelo método aberto e agora são feitas pela artéria. Muito bem. Então, assim, isso é absolutamente legal. O Felipe tem todo o direito de recorrer à justiça. Tá? Perfeito. Muito bom, porque a gente sempre acha que reclama e não acontece nada. É muito bom quando a gente ouve alguém assim, né, com uma opinião tão assertiva, dizendo não, é possível, isso está certo, possível. Está errado. Sim, a chance é boa. Vou agradecer demais, Dr. Elton Fernandes, que é advogado. O site dele é Elton Fernandes. Simples e Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela aula. Não demora para voltar. Prazer, vai ser um prazer voltar. Obrigado. Até mais, Até então. Mais.